Namastê, mais um encontro. A gente vai seguir mais um pouquinho, mais uns 4, 5 polaridades, como nós vemos falando, né? E a gente trabalhou a entrega e o controle, ação e indecisão. E hoje nós vamos conversar para a nossa próxima semana, que é disciplina versus rebeldia. Então, eu vou ler aqui o que eu pesquisei mais ou menos e depois a gente vai batendo aquele nosso papo. Mas eu quero aprofundar mais depois de mais uns 4, 5 encontros desses, que já tá bom, vocês já vão entender o que eu quero dizer, porque quando a gente está só de um lado, numa polaridade dessa palavra, a gente atrai o outro lado no reflexo. Então, a história do caminho do meio é quando eu posso integrar e me permito ser o outro lado também. Bom, disciplina, quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo e deixamos fluir. Então a conexão com a sabedoria divina acontece e nossa mente e coração juntos absorvem o aprendizado e vivenciam sem contestações. O disciplinado tem clareza em seus propósitos e sabe onde quer chegar. A rebeldia é a teimosia, a obstinação, a resistência. É o comportamento que se caracteriza pela desobediência. É o ato de lutar contra alguém ou alguma coisa usando a força e a argumentação. Faz sempre oposição. Então, essa rebeldia é muito presente no ser humano. A disciplina raramente presente no ser humano. Então, eu acho extremamente importante quando vocês se sentirem com uma carga maior na rebeldia, de que nada está certo, eu sou absolutamente correto, tem algo que me incomoda e daqui a pouco eu já estou viciado nesse algo que me incomoda. Então eu já passo a usar a força dos outros, convencendo os outros a se tornarem rebeldes também. Isso não vai levar a lugar nenhum. Porque se fosse assim, o planeta já estaria bem melhor. Então vocês veem como a polaridade da rebeldia é forte e tão poucos estão nesse caminho do centro, que tem sempre alguém te convencendo que é um horror tudo isso. Mas, quando eu olho para a disciplina num caminho espiritual é extremamente importante, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Disciplina no emprego é extremamente importante. Disciplina no casamento é muito importante. Então, disciplina faz parte da nossa existência. Você focar naquilo que você quer. Quando você foca naquilo que você quer, você vai conseguir obter o resultado. E aí eu digo para muitas pessoas que se elas não têm foco, talvez não seja isso que elas tenham que fazer. Então, perseverar, ter disciplina não significa também uma teimosia. Ah, mas eu quero. Não, mas eu quero. Isso é o ego que quer, tá? A gente tem que diferenciar entre uma disciplina conectada com o universo, com a fonte universal, e uma disciplina do ego, que te obriga a fazer algo para chegar em algum lugar.
tudo isso é ego. É o ego que nos deixa cansados e exaustos. E quando você usa esta fonte de alinhamento que é eu preciso ter disciplina para chegar em algum lugar, mas essa disciplina ela tem que estar ligada ao meu coração e tem que estar ligada a essa fonte que me guia, porque senão ainda tem uma disciplina do ego que quer te obrigar a alguma coisa. Então você pode ser rebelde com esse ego e dizer, não, por aqui eu não vou. É tão fino o fio que separa cada uma dessas polaridades que se eu tenho uma coisa nata de teimosia e de resistência, eu continuo achando que eu tenho a disciplina. Vocês estão vendo que eu mudo de intensidade, de força quando eu falo nessa disciplina que te obriga a algo, que te faz com que você tenha uma exigência, essa não é a disciplina que eu estou falando aqui. Disciplina que eu estou falando aqui, dessa conectada com a espiritualidade, é aquela disciplina que te deixa feliz. Tudo, gente, tudo que é radical, ele te puxa para uma polaridade e a outra polaridade vai estar no externo te influenciando. Até que isso aqui explode, porque ele é ainda uma polaridade, e você acaba reverberando e indo direto para o outro lado. Então, essa brincadeira bem sutil de polaridades, vocês começam a afinar o observador de vocês. Durante a semana inteira vocês vão observando. Isso é disciplina ou eu estou me chicoteando? Porque afinal de contas, eu fiz um curso com a professora Isabel ou eu estou num grupo da Noemi Badiali e eu tenho que fazer isto. Isso não é a disciplina que eu falo. A disciplina que eu falo é uma coisa bem leve, que te deixa teu coração aberto e que acertar ou errar não importa. Chegar ou não chegar no foco não importa. Eu vou e com esse fluxo de energia que o planeta me leva e me conduz, eu consigo estar cada vez mais leve. Então eu chego muito mais rápido ao caminho do meio, ao centro de tudo isso. Então, a gente vê nas cartas de Cristo, que foi o que me fez ficar muito interessado pelo livro Cartas de Cristo, e ler e montar o trabalho que vocês sabem que eu montei, porque ele antes de despertar, ou seja, antes dele entrar nesse caminho do meio, ele era um rebelde. Um rebelde porque ele não acreditava nas coisas que os sacerdotes diziam para ele. Ele era um rebelde porque algo dentro dele não tinha se acomodado ainda. E como eu iniciei falando com vocês que a rebeldia é uma característica muito comum dentro do ser humano, como assim? Fizeram isso? E aí eu pego para mim as rédeas e saio atropelando tudo. A professora aqui conhece bem isso. Então, é exatamente a característica que polariza pelo outro lado. Então, sou super disciplinado, eu faço tudo muito bem, eu estou alinhadíssimo porque eu quero chegar à iluminação mais alta que tiver nesse planeta. Tadinhos, isso aí é ego. Então, o rebelde é aquele que
Se algo não é feito exatamente como eu acho que tem que ser, então eu me torno um rebelde, um cobrador, um acusador. Vocês estão vendo como é importante essa energia dessa semana? Caminho do meio, eu não preciso ter uma disciplina onde eu estou sendo chicoteada por mim mesmo, e eu não preciso ser um rebelde sem causas perdidas, né? Então, eu posso fluir e conforme eu me permito não ter tanta disciplina e eu me permito que não há mais necessidade de ser rebelde. Por quê? Porque neste planeta, aqui também é um sonho criado pela mente, assim como o sonho de quando nós dormimos. Então, se eu percebo que isso aqui é um sonho, eu me permito ser menos disciplinado e ser menos rebelde. Mas o ego, ele é muito ardiloso. E logo em seguida, ele lança uma palavrinha mágica, a preguiça. Então, a professora disse que eu nem preciso fazer tudo. Então eu começo a me distanciar e eu tô na preguiça. E aí eu já não faço mais nada. E aí eu começo a baixar a minha vibração. Quando eu começo a baixar a minha vibração, eu fico vulnerável e me torno um rebelde, catando causas. Sabe por que a gente cata? O rebelde busca as causas porque ele precisa se alimentar energeticamente. E aí ele se alimenta energeticamente quando ele está buscando causas e lançando a energia de raiva, porque a energia de raiva está muito presente nessa polaridade. E ele vai se alimentando de tudo isso. E aí ele vai buscando. E aí a disciplina, o foco, o saber o que quer de forma fluídica sucumbiu. Então, quanto mais vocês perceberem que isso é só um jogo, eu não preciso ser tão exigente comigo e eu não preciso pegar todas as causas para que eu possa me alimentar dessa energia. Ela alimenta, a raiva alimenta muito. É por isso que é outra coisa muito presente no ser humano. Cada vez que eu tenho raiva, eu lanço em alguma direção no externo. E aí, quando ela volta, ela me alimenta. Ela me alimenta da raiva. E meu ego fica mais fortalecido. Ela não me alimenta do amor da fonte. Quando eu consigo fluir com a vida, sabendo que é um sonho e que eu posso olhar de forma diferente para esse sonho. Eu não preciso ser tão severo comigo. E aí eu relaxo. E quando eu relaxo, eu posso então me alinhar com o universo. Então essa semana, cada vez que a gente tiver muito numa polaridade e na outra, essa e todas as semanas, a gente para, se alinha, inspira e relaxa mesmo, assim. Então, às vezes o corpo vai guardando tudo isso. E aí, depois nós precisamos ganhar lá. Essa semana eu ganhei as marteladas no meu corpo maravilhosas, porque desbloquearam de tão tenso que estava para dar conta de tudo. Tassiane está dormindo, hoje eu estou aqui com a amiga da martelada me ajudando a gravar, porque justamente houve uma exaustão de tentar dar conta de tudo.
Então, estou falando aqui pra mim, porque a minha boca e o meu ouvido são os mais próximos sempre. E estou falando para todos nós aprendermos juntos. Porque se só eu percebo essa brincadeira dos extremos e só eu tento entrar nesse extremo, vocês ficam fazendo o ruído. Quando mais pessoas entram e conseguem se centrar, tem tão pouca gente nesse planeta centrados. Muitos desalinhados, todos a nível quase surtados. Então, quando a gente consegue, mesmo que alguém esteja provocando imensamente, entrar nesse centro e saber que isso aqui é um sonho e que dentro desse sonho eu tenho que aprender a fluir sempre, não nas extremidades, mas pelo centro do rio. Então a correnteza me leva para onde eu tenho que ir, porque quem me conduz é o meu coração e o meu divino. Ufa, aqui neste momento eu posso falar bastante, porque falar essas polaridades daqueles rios que eu estou fazendo lá no Instagram e no TikTok, aquilo é quase uma ofensa para mim. Ter que dizer em 4 palavras, cada coisa dessas que nós estamos conversando, para descascar toda esta couraça que nos ensinaram, eu tenho que dizer em 30 segundos. Pensa que para a professora aqui é muito difícil. Bom, então vamos continuar no nosso papo. Estou olhando lá o horário para nós, porque eu quero fazer, eu tenho aprendido agora a sintetizar. Então, esse nosso bate-papo não precisa ficar tão comprido, e sim entendível. Tá? Eu quero que vocês percebam que a maior missão de cada ser humano é sair dos extremos. Porque se eu tô nesse extremo, alguém tem que representar o outro lado para mim. E se eu estou num extremo, tem um determinado momento que a energia vai zoom e eu passo para o outro. E não consigo entender nada. Por que eu me tornei um rebelde, que fica ofendido e que fica tentando? Porque eu estava na outra polaridade. Eu estava disciplinado, eu botava aquelas... vocês nem sabem, né? Mas eu ainda sou do tempo que os cavalos usavam aquelas viseiras para não olhar para o lado, e eu só tenho foco para isso. Isso também é um radicalismo. Então, é isso que a gente está aprendendo a fazer. Tanto eu quanto vocês. Não estou aqui falando de uma coisa que eu já sei. Talvez Dalai Lama saiba andar sempre 24 horas por dia nesse centro. Talvez também não saiba, porque a gente não está lá para ver se, assim como Jesus, ele também de vez em quando sai do centro. É isso, a gente pode acertar e a gente pode errar, gente. A história é eu saber, ops, foi muito para esse lado, volto para o centro. Ops, foi muito para esse lado, volto para o centro. A cada momento. Então, antes a gente passava uma encarnação sendo rebelde, aí na outra encarnação a gente vinha assim, super disciplinado e não olhava para o lado e não fazia mais nada, e que todos morram porque eu vou atingir isso que eu me proponho fazer. Isso é ego. Aí na outra eu vinha rebelde de novo. Agora a gente é minutos, era antes dias, depois horas, agora são minutos. Onde eu estou extremamente rebelde, segundo depois eu já estou disciplinado, segundo depois eu, me lembrei,
e fui para o centro. Então, a gente vai fazer isso essa semana, olhar para isso, sabendo que nós vamos fazer mais 4, deixa eu ver quantas nós fizemos, isso, essa é a terceira, mais 4, 3 ou 4, a professora vai ver. Eu vou separando ali daqueles rios todos que eu fiz, e depois nós vamos entrar no caminho central, ou seja, hoje vamos vivenciar o amor, na semana que vem vamos vivenciar a alegria, e aí nós vamos entrar de novo na virtude que nos faz entrar para o centro. Porque enquanto nós estivermos nessa polaridade, a gente não conhece o centro. É como um pêndulo. Você solta o pêndulo, ele vai fazendo assim e depois ele volta e se acalma no centro. Então, e aí, enquanto tudo isso não passa, enquanto o brasileiro é excluído do mundo, enquanto nós estamos, muito obrigado, Senhor, fazendo tudo online, a gente vai brincando. Daqui a pouco vem a vida de novo e a maioria não se lembra mais. Então, eu preciso distribuir essas ferramentas para vocês que me ajudaram bastante, que me fizeram crescer, para que juntos nós possamos fazer uma diferença. Isso não seria possível, vocês não estariam tomando café comigo no domingo de manhã se não tivesse acontecido isso que aconteceu. E daqui a uma época a mais, a gente vai ver que isso tudo que aconteceu é uma bênção. Porque nos fez despertar, porque nos fez parar, porque nos fez ouvir nosso coração e decidir. Isso eu não sinto que vou escolher desta forma, como alguém está me impondo. Mas eu não preciso me tornar um rebelde. Caladinho, no centro, eu escolho. Vou fazer ou não vou fazer? A professora disse, eu posso fazer e eu não preciso fazer. Ufa, que bom! Mas a professora não disse, vá por esse lado ou vá por aquele lado, porque não tem lado. Não tem lado. Dalai Lama, por exemplo, quando apareceu na mídia, levantando a blusinha dele e recebendo a famosa, que eu não posso falar o nome, ele não tinha nem medo, nem receio, nem crença sobre o ato de levantar e receber aquilo. Essa é a chave. Essa é a grande chave. Não me perguntem mais. Preste atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. A chave é: o que eu acredito é o que vai acontecer comigo e com a minha vida e os resultados. Se eu ainda não sinto, não vou. Não significa que eu não irei nunca. Eu posso mudar no próximo vídeo. Porque eu posso mudar. A grande sacada é: tudo isso é um sonho. E o sonho faz assim e eu mudo de opinião. A felicidade está dentro de nós. A escolha está dentro de nós. Quanto mais nós estivermos no caminho do meio, mais nós vamos encontrar a resposta interna. E quando nós encontramos a resposta interna, nós começamos e nos permitimos ser felizes. Então, vamos praticar essa semana disciplina e rebeldia. E respirar.
e entrar no caminho de meio, para não precisar receber as marteladas, mas as marteladas foram maravilhosas. Então, um bom domingo para nós, uma boa semana para nós. Domingo, quando vocês estiverem vendo, eu estou no meio do trabalho da plenitude, porque nós vamos até no dia feriado, 7 de setembro, com a plenitude, com a Daniela, que veio da Espanha. Então, são tantos presentes quando a gente está nesse caminho de agradecimento que não dá para acreditar. Eu comprei há 2 anos atrás uma passagem para ir lá fazer a experiência com ela, que é minha aluna há muito tempo e que fez essa formação. E agora a moça vem aqui, passa a semana na minha casa aqui. Por quê? Porque não deu para ir, desmarca, deixa lá. Se um dia der para viajar, a gente vai. Não tem tensão. Quando não tem tensão, o universo conspira e você recebe a bênção. Então vamos aprender a não gerar tensão. E uma boa semana para cada um de nós. Gratidão profunda e muito amor. Namastê.